Caiu a internet e aí eu tive que recomeçar a gravação aqui, mas por sorte o Zoom ele salva quando cai a internet, mas eu tive que dividir em parte um, parte 2. Mas tudo bem. Então a gente estava falando que há então uma contradição inerente a essa modernidade entre a ideia de progresso e a própria natureza da vida humana. E aí o Weber usa o Tolstói para pensar essa questão, né? Continuando aqui então nossa aula. Vamos ler, eu acho essa passagem a passagem mais bonita de todo o texto do Weber, uma das coisas mais bonitas que eu já li, para ser sincero, por isso que foi até legal ter dividido o texto em duas partes, porque aí enfatiza isso melhor. Vamos ler junto. Diz o Weber: a vida individual do civilizado está imersa no progresso e no infinito. Em seu sentido imanente, essa vida não deveria ter fim. Então a gente vive de uma maneira como se a gente não fosse morrer, né? Acumulando, pensando em progresso, em conseguir. Toda a vida moderna está ancorada nessa noção, está permeada, talvez, por essa noção de progresso, que, por sua vez, é uma noção que nega a própria mortalidade. Então, continuando no texto, com efeito, há sempre possibilidade de novo progresso para aquele que vive no progresso. Nenhum dos que morrem chega jamais a atingir o pico, né? Ninguém, se você vive imerso nessa ideia de progredir, de conseguir mais, você nunca vai chegar no pico. Você nunca vai morrer falando, cheguei. Porque o pico é o infinito. Abraão ou os camponeses de outrora morreram velhos e plenos de vida, pois que estavam instalados no ciclo orgânico da vida. Então, não sei se a gente pode dizer isso que ele diz, mas o que ele está dizendo é que em outras épocas, não havendo essa noção de progresso, a vida era encarada de outras maneiras. Se era encarada dessa maneira, tenho minhas dúvidas, tá? Mas era encarada de outras maneiras, certamente. Bom, porque a vida, voltando ao Weber, lhes havia ofertado, ao fim dos seus dias, todo o sentido que podia proporcionar-lhes, e porque não subsistia enigma que eles ainda não teriam desejado resolver. Podiam, portanto, morrer satisfeitos com a vida. Já o homem civilizado, colocado em meio ao caminhar de uma civilização que se enriquece continuamente de pensamentos, de experiências e de problemas, pode se sentir cansado da vida, mas não pleno dela. Essa passagem é linda, né? Quer dizer, no mundo moderno, é impossível a gente morrer pleno. É possível a gente morrer cansado, mas a gente nunca vai ter alcançado, conseguido, resolvido tudo, porque isso é impossível, dado a nossa ideia de progresso, que sempre é algo a mais, sempre é um problema a mais, sempre é um pensamento a mais, sempre é uma experiência a mais. O homem moderno não pode jamais apossar-se, a não ser de uma parte ínfima do que a vida do espírito produz. Ele não pode captar senão o provisório e nunca o definitivo. E por esse motivo, a morte é, aos olhos do homem moderno, um acontecimento que não tem sentido. E porque a morte não tem sentido, a vida do civilizado também não tem, pois a progressividade despojada de significação faz da vida um acontecimento igualmente sem significação. Então, é isso, né? Essa vida imersa nessa ideia de que é sempre uma experiência a mais, um problema a mais, um pensamento a mais, é uma vida que é incapaz de nos fazer plenos. E veja, aqui o Weber não está fazendo uma... Não entendo dessa maneira. Ele não está lamentando. Claro, talvez um pouquinho, mas enfim, não é um lamento, é uma constatação, uma análise. O Weber vai defender a ciência no final do texto dele. Não, não se trata de uma questão de condenar ou de aceitar esse tipo de coisa. Estou no quarto do meu irmão aqui, por isso a coisa de São Paulo. Não se trata de uma questão de combinar, uma questão de... se trata de uma questão de meramente de análise aqui, né? É assim que as coisas estão postas. Então, talvez haja um pouco de lamento, sim, mas não, ele não está dizendo isso no sentido de tentar reverter. É isso que eu queria dizer para vocês, agora sendo mais claro. Ele não está falando isso, falando assim, o progresso traz todos esses problemas, então eu quero voltar para o passado. O Weber não é um reacionário, né? Era esse o meu ponto. É isso que eu queria dizer para vocês. Esse lamento poderia ser um lamento reacionário, né? Poderia ser alguém que, diante das questões da modernidade, queria voltar para um passado pré-moderno. Seria, nesse sentido, um lamento reacionário. Mas o lamento de Weber não é um lamento reacionário. Nem diria que é um lamento, embora haja uma pitadinha de lamentação aí, talvez. Né? Mas o desencantamento do mundo é um fato.
Tá? E o Weber é um cientista. Ele, como cientista, é alguém que está imerso na modernidade. Tá? Aqui uma passagem de um outro livro do Weber. O Weber fala assim: as pedras nas entranhas da Terra e os planetas nas esferas celestes se preocupavam com o destino do homem. Ao contrário dos dias de hoje, em que tanto no céu como na terra, tudo se tornou indiferente à sorte dos seres humanos. E nenhuma voz, venha de onde vier, lhes dirige a palavra ou lhes obedece. Os planetas recém-descobertos não desempenham mais nenhum papel no horóscopo, e existem inúmeras pedras novas, todas medidas e pesadas e com seu peso específico, e a sua densidade exatamente calculadas, mas elas não nos anunciam nada e não têm nenhuma utilidade para nós. O tempo já passou em que elas conversavam com os homens. Lindo, pensando aqui na coisa do desencantamento do mundo, né? Quer dizer, tirar aqui esse São Paulo, eu sou palmeirense, tá? Antigamente eu pegava a pedra, eu não sabia do que ela era feita, eu não sabia a sua densidade, eu não sabia seu peso. Hoje a gente tem muitas informações sobre essa pedra. A gente sabe de onde ela vem, origem geológica, átomos, sei lá o quê. Mas veja, como eu sou um homem moderno, na verdade eu não sei nada. Mas eu acredito que é possível saber. Eu acredito que haja pessoas que saibam. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês da intelectualização, né? Mas, enfim, o fato da gente saber mais sobre essa pedra tornou-a indiferente à nossa existência. O desencantamento do mundo. A racionalização. Tá? Agora você pode ir nesse ponto, depois de toda essa digressão, falar: nossa, professor, não era um texto sobre a ciência como vocação? Cara, a gente está falando do progresso, do desencantamento do mundo. Ele não saiu do foco, não, professor? Não. Ele faz toda essa digressão para voltar à sua questão fundamental, que é o seguinte: agora, nesse mundo racionalizado, intelectualizado, desencantado, qual é o lugar da ciência? E é por isso que ele faz uma passagem bem rápida, superficial, mas é porque era para ser assim mesmo, da ciência grega e na ciência renascentista. Ele fala: poxa, pensa na filosofia grega, veja que aqui ele usa ciência no sentido mais amplo de conhecimento, né? Pensa lá no Platão. Platão acreditava que ao descobrir o conceito, ele estava chegando à verdade. Pensa lá na ciência experimental renascentista. Os caras achavam que ao estudar a natureza, eles estavam compreendendo Deus. Ninguém hoje mais pensa isso, né? É legal, ele está dizendo aqui que há uma profunda ruptura entre a época moderna e a contemporaneidade, entre a primeira modernidade e a segunda modernidade, se você quiser usar esses termos, né? A nossa ciência hoje não é a ciência renascentista, não é a ciência grega, porque esses caras achavam que por meio da ciência eles iam descobrir Deus, a verdade, o sistema lá da Spinoza. A gente não tem mais essa ambição. O cientista hoje não acredita mais que os conhecimentos astronômicos, biológicos, físicos, químicos vão nos trazer o sentido do mundo, o sentido da vida, o sentido de Deus. Ninguém vai acreditar que estudando a composição atômica de alguma coisa você vai encontrar Deus, a vida. São poucos que acreditam nisso. Tem gente que acredita nisso, mas são poucos. E mesmo esses poucos não estão tão convictos assim, não nos convencem. Essa é a questão. Tá? É claro que individualmente existe isso. Individualmente tem gente que acha que as pedras conversam com a gente. É óbvio que existe isso. É óbvio que a modernização, que a modernidade, que a racionalização, que a intelectualização não é um processo homogêneo e uniforme. Isso é extremamente óbvio. E é óbvio que o Weber sabe disso. Mas a questão é que isso é justamente um fenômeno marginal. E nem as pessoas que acreditam nisso aí que a gente conhece têm toda essa convicção. Elas sabem disso. Quem hoje acredita que a ciência é o caminho para encontrar a felicidade? Tá? Então, aí vem a questão, porque a ciência, na época renascentista, na época grega, era um caminho para Deus. Era um caminho para a verdade, com V maiúsculo no singular. Era um caminho para a felicidade. Qual é o sentido da ciência num mundo em que a gente não acha mais que ela nos vai trazer a verdade? Porque, afinal, toda verdade científica é provisória, como estávamos falando agora há pouco. Toda verdade científica é feita para ser rebatida, aperfeiçoada, reposta. Se ela for bem sucedida. Se ela for mal sucedida, ela vai ser ignorada, como acontece bastante com a gente. Qual o sentido da ciência no mundo que a gente acha que a ciência não nos leva a Deus? Não nos leva à felicidade?
qual o sentido da ciência no mundo em que a gente sabe que a ciência não nos leva a um dever fazer? A ciência não vai nos explicar como agir, como viver. Veja, estão pensando no mundo de hoje, né? A ciência vai nos ajudar a encontrar a vacina para uma doença. Isso é muito legal. Mas não vai ser ela que vai nos dizer como aplicar, em quem aplicar, se vai ser um sistema de saúde público-privado, quem merece, se tem que ter isolamento. Essas são questões ético-políticas e a ciência não dá respostas para elas. Ela pode nos dar fundamentos, argumentos. É aí que o Weber vai chegar, no final do texto, mas a gente já chega lá. Mas ela não vai dar uma resposta. Ela não vai dar uma resposta final. Ela pode nos ajudar. Como? Esse vai ser o lugar que o Weber vai chegar. Mas, de fato, ela não vai dar uma resposta. Tá? Então, racionalização, intelectualização e desencantamento do mundo, 3 marcas da modernidade, eu acrescento a fragmentação dentro da intelectualização, a especialização, levou os seres humanos a banir da vida pública os valores supremos, os valores mais sublimes. A medicina salva vidas, mas ela não explica por que elas merecem ser vividas. Tá? A ciência não nos leva à ética, de maneira inexorável, pelo menos. Tá? O mundo contemporâneo é o mundo do politeísmo valorativo, é o mundo da fragmentação. O que ele quer dizer com politeísmo valorativo? São essas coisas que eu já expliquei para vocês. O mundo contemporâneo é o mundo onde o que é belo, bom, justo e sagrado não estão integrados num sistema, não caminham juntos. Tá? Não necessariamente o belo é bom e justo e sagrado. Às vezes o belo é ruim, às vezes o bom é chato. Enfim, a ciência não consegue decidir para o indivíduo qual é a resposta justa, sagrada e correta para os nossos problemas. A ciência, ao falar do ser, não tira do ser o dever ser, como a ciência fazia na época renascentista, na época grega. E nesse sentido, a ciência perde um pouco da sua autoridade. Tá? Então, assim, é justamente esse o problema do Weber. É por isso que ele volta a discutir a modernidade, que ele discute em vários outros textos. É por isso que ele volta para discutir tudo isso. Quer dizer, nesse mundo do politeísmo valorativo, da fragmentação, qual é o sentido da ciência? Qual é o sentido da ciência? Qual a contribuição da ciência para a nossa vida prática e pessoal? E aí, por toda a aula até esse momento, pode parecer que a posição do Weber, então, seria uma posição pessimista. Falar, realmente, ciência não serve para nada. Mas não, ainda mais pensando que o Weber se dedicou a vida inteira para as ciências humanas, e que é um dos nomes mais importantes, para muitos, inclusive, no século XX, o mais importante nome das ciências humanas. Então, a questão é, para o Weber, apesar de tudo isso, a ciência tem um lugar moral na modernidade. A ciência, sim, pode servir a vida na modernidade, de uma maneira distinta do que ela serviu no Renascimento, na época do Francis Bacon, na época da Grécia Antiga. Diferente, a ciência mudou, o mundo mudou. E falou, em primeiro lugar, tem uma questão muito óbvia. A ciência nos permite fazer previsões, resolver problemas. Sei lá, prever o que vai acontecer, construir coisas, produzir. Isso é tão óbvio que o Weber dedica a isso 3 linhas. Tá? Ele fala pouco sobre isso, porque isso é extremamente óbvio. Então, a ciência tem um lugar fundamental para nos ajudar a resolver problemas, executar fins, prever coisas. Isso é muito óbvio. Por isso não precisa falar muito sobre isso. Segunda coisa, menos óbvia. A ciência nos fornece métodos de pensamento. Quer dizer, quem pensa cientificamente, quem aprende a pensar cientificamente, melhora o seu pensamento, aprimora o seu pensamento. Não que o pensamento científico seja tudo. Ficou bem claro para vocês que, para o Weber, o pensamento científico não é tudo. Espero que ficou bem claro, né, nesse texto. Mas o pensamento científico é muita coisa, embora não seja tudo. Tá? E, de fato, para ele, os métodos de aprender a pensar cientificamente afeta outros campos não científicos da vida, nos ajuda a fazer escolhas, nos ajuda a pensar. Tá? E isso também acho que é verdadeiro, né? Vocês sabem disso. Ao estudar história, que é uma ciência, nesse conceito amplo de ciência que a gente está usando aqui, você aprende a ser mais crítico nos dias de hoje. Uma pessoa que
ter um pensamento matemático desenvolvido, isso ajuda ela em vários campos da vida prática. Então, essa é uma segunda coisa, que ele também fala pouco, ele também dedica poucas linhas a isso, também porque talvez seja uma coisa simples, né? E que eu acho que poucos vão discordar. Agora, o ponto principal, essa é a contribuição, isso ele dedica mais tempo, a ciência, e aí ele está falando especialmente das ciências humanas, nos ajudam no autoconhecimento, na autorreflexão e na autonomia. Então, para ele, as ciências humanas têm uma função moral central nesse mundo moderno. Se você é um professor de ciências humanas, um pesquisador de ciências humanas, são coisas diferentes, lembra? Podem estar juntas, mas são diferentes. Você ensina as pessoas a terem consciência de quem elas são, do que elas pensam, se tais ou tais atitudes, ou tais ações, ou tais consequências derivam de uma ou de outra concepção de mundo. Então, o professor, o cientista de ciências humanas, é fundamental para que as pessoas entendam onde elas estão, o que elas estão fazendo e qual a consequência moral, as consequências morais possíveis do que elas estão fazendo. Tá? Então, a história, nesse sentido, entraria nesse contexto como autoconhecimento. A gente vai ver na próxima aula, daqui 2 aulas, o texto do Collingwood. E é curioso, mas eu não vou explicar hoje, vou explicar na aula do Collingwood, que para o Collingwood a história é a autoconsciência da espécie humana, de nós. A história para ele é autoconhecimento, é autoconsciência. Então, a coisa a ciência não nos diz quais os valores últimos da nossa vida. Então, vamos pensar na história. A história estudar a história não vai te ensinar como agir politicamente. Ela vai te tornar consciente da sua ação política, consciente das suas escolhas, consciente dos valores nos quais você está enredado. Isso a história faz. Então, a história não nos diz o que fazer. Ela nos ajuda a entender o que estamos fazendo e, por conseguinte, a escolha que a gente quer tomar. Então, a história pode contribuir para a liberdade, já que ela contribui para o autoconhecimento, autorreflexão e autonomia. Tá? Isso vale para a história, isso vale para todas as ciências humanas. Eu acho que também para as outras ciências, né? Ele não distingue, mas me parece que quando ele fala isso, ele está pensando mais nas ciências humanas. E o motivo também é óbvio, né? Isso já há muito tempo. As ciências humanas precisam se legitimar mais do que as outras ciências. Talvez porque, veja, o Weber ele mostrou 3 funções da ciência: previsão, método de pensamento e clareza. Esse sentido da previsão, de resolver problemas, é muito claro na ciência da natureza e legitima elas. Mas ele é mais débil para a gente das ciências da humanidade, especialmente para a história, enfim, filosofia, que aqui entra também como ciência, né? Conhecimento. Então, a história, as ciências humanas, as ciências não nos dizem o certo, mas nos ajudam a tomar escolhas. É consciência, crítica, ação consciente, responsabilidade pessoal. A ciência, portanto, possui um impacto profundo na vida moral e tem um lugar indispensável na modernidade. Então, veja que não tem nada de reacionário na maneira como o Weber pensa, embora o Weber seja, nas suas ações, aí na sua vida, um tanto quanto conservador ou liberal, enfim, isso é uma outra discussão, mas não reacionário. Tá? A ciência histórica me parece fundamental nesse processo. Agora, então a ciência é uma vocação, no sentido duplo da palavra, no alemão, alicerçada na especialização e posta a serviço da tomada de consciência. A ciência não nos torna necessariamente bons professores. A ciência não nos torna profetas. A ciência não nos torna salvadores. E aí chegamos à parte que mais incomodou vocês do texto, mas eu quero que vocês leiam essa e pensem, né? Vocês já leram? Espero. E pensem essa passagem do texto do Weber com cuidado, né? Porque aquelas passagens do Weber, nas quais o Weber fala dos professores partidários, como a gente está no Brasil de 2021, vocês tendem a ler o que o Weber está falando como escola sem partido, como imparcialidade, está definindo a imparcialidade, mas não é isso. Então, cuidado nessa leitura, para você não fazer essa leitura anacrônica, influenciada justamente pelo que a gente está vivendo hoje. Não é isso que o Weber está falando. O Weber sabe que a imparcialidade não existe. Tá? O Weber é alguém que tomou posições na sua vida. Ele não é contra o professor tomar posições. Tá? O que o Weber é contra?
E aí eu quero que você entenda que isso está conectado com a sua noção de ciência, que está conectado com a noção de modernidade. Esse texto é muito bom, né? O Weber é muito bom, enfim, não precisa dizer isso. Se a ciência não nos leva a nos tornar profetas e salvadores, a ciência nos ajuda no autoconhecimento, na autoconhecência. Então, a ciência nos ajuda, sim, a tomar decisões. A ciência nos ajuda, sim, a fazer escolhas, mas no sentido da autonomia, e não no sentido de dizer o que escolher. Né? Então, é claro que o conhecimento sobre a vacina nos ajuda a tomar a decisão ética, sei lá, da vacinação obrigatória, que é um debate no mundo inteiro hoje, não só no Brasil. Né? Eu estava lendo ontem sobre os debates que estão rolando sobre isso na França. A vacinação deve ser obrigatória ou não? O nosso conhecimento sobre a vacina não nos diz se deve ou não, mas nos dá conhecimento para fundamentar uma decisão ética de dizer que deve ser obrigatória e que isso não é uma violação da liberdade. Então, a decisão ética, que é ética, de falar, ó, tem que ser obrigatória e vacina obrigatória não é violação da liberdade, respeito ao bem comum, essa decisão ética pode estar amparada no conhecimento científico, mas não há uma relação necessária entre as duas coisas. É isso que o Weber está dizendo. O conhecimento científico não vai dar a resposta, mas ele te ajuda a ter autonomia para sua resposta, fundamento para sua resposta. Enfim, é por isso que se a ciência não nos fornece valores, embora nos ajude a ter consciência dos nossos valores, é por isso que não podemos impor as nossas convicções. É por isso que o professor, o cientista, quando está em sala de aula, tem que ter escrúpulos. Tem que ter probidade intelectual. Isso não é imparcialidade, não é escola sem partido, não é isso. Tá? O que o Weber está dizendo é que o profeta e o demagogo não devem exercer essa função na universidade. Ele é irônico, né? Ele fala, ó, vai para a igreja, lá você vai ser... Se você quer fazer pregação, você vai para a igreja. E aí também temos que pensar em como era uma sala de aula na Alemanha de 1917. Tá? Não havia como há aqui entre nós espaço para debate, para conversa, talvez há menos, né, do que a gente gostaria, mas não há como há entre nós espaços de diálogo, de conversa, de troca. Quando você pensava em sala de aula em 1917, era o auditório, né? E aí o Weber fala assim, ó, em uma sala de aula, a palavra é do professor e os estudantes estão condenados ao silêncio. Impõe as circunstâncias que os alunos sejam obrigados a seguir o curso do professor. Então, vocês são obrigados a fazer meu curso de metodologia para se formarem. Isso ainda é válido. Tá? É imperdoável, diz o Weber, um professor usar essa situação para incutir em seus discípulos as próprias convicções políticas. As próprias convicções. E ainda pense que na época do Weber, hoje também, né? Mas na época do Weber mais, você poderia morrer por conta das suas convicções políticas. Né? Então, eu fazer você inculcar em você uma concepção política pode te levar à morte, enfim. Mas também lembremos que na época do Weber, depois vai começar a tal da República de Weimar, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, não eram poucos os professores simpatizantes do nazismo depois. Né? Então, o Weber está dizendo o quê? Ele sabe que não há imparcialidade na sala de aula. O Weber sabe que um aluno religioso pode ficar desconfortável com um professor de história que vai explicar a história do cristianismo sem usar o sobrenatural, como deve fazer um cientista. Então, o Weber entende, ó, o professor vai lá ensinar a história do cristianismo e um cientista não pode. O cientista ele pode ter uma religião, mas na sua prática como cientista, ele não pode incutir algo que ele não pode provar, o sobrenatural. Tá? O Weber acha que é possível, me parece, né, nessas passagens que ele fala sobre o aluno cristão, que encontremos uma neutralidade possível, vamos dizer, ou melhor dizendo, que o aluno cristão e o professor que ensina a história do cristianismo entendam que há princípios metodológicos comuns à ciência, como, por exemplo, não incutir o sobrenatural na história. Na história. Então, a questão é, não há uma coincidência entre verdade científica e ética. Essa é a primeira coisa. Tá? O verdadeiro pode não ser bom, pode não ser belo, pode não ser justo. E aí o Weber ele brinca, o texto do Weber é sarcástico, né? Espero que vocês tenham percebido isso. Ele fala, ó, isso está na Bíblia, Salmo 21, está também em Baudelaire, está também em Nietzsche. Não se pode definir cientificamente o que é a vida mais correta. A ciência não nos diz isso, ela nos ajuda a pensar isso.
mas ela não nos diz qual é a vida mais correta. Se a ciência não diz, o professor não pode incutir nos seus alunos as suas visões de mundo, porque elas não são científicas, elas são visões. O professor pode ter um partido, pode atuar politicamente, pode fazer tudo, desde que o espaço da cátedra universitária não seja contaminado por isso. Tá? Então, não é que ele está defendendo a imparcialidade, ele está defendendo que os professores não sejam panfletários. É diferente, o Weber sabe que a ciência é uma escolha. Ele falou isso no texto que vocês leram. Ele sabe que a ciência sempre diz respeito a uma parte da realidade, portanto, ela é parcial. Mas isso não significa que a gente possa tirar e usar a ciência para fazer ética. Para fazer ética. E aí ele se dirige aos alunos também. Eu acho belíssima essa passagem. Ele fala: vocês, alunos, esperam que o professor seja um modelo de vida, um motivador, né? Tem isso. Estou desmotivado, me motive. Né? Espera que ele seja um conselheiro da juventude, espera que ele seja um rei das concepções de vida. Se toca. Eu fiz um doutorado sobre Thomas Paine. O doutorado sobre Thomas Paine não me torna um motivador, um conselheiro da juventude, uma boa pessoa, um modelo de vida. Um doutorado em neurobiologia não te torna um motivador, um conselheiro. É isso que ele está falando. A ciência não faz você necessariamente ser uma boa pessoa, ser um motivador, ser um conselheiro, mas a juventude espera isso dos seus professores. Isso é uma coisa não muito inteligente de se fazer. É claro que o cientista, o professor, pode ser um motivador, um conselheiro, uma pessoa legal, mas uma coisa não leva a outra, é só uma coincidência. É que nem ser professor e ser cientista. A juventude confunde as coisas. Tá? O que faz de mim uma boa pessoa não é o que faz de mim um bom cientista. São vocações diferentes. Tá? Eu posso ser um bom cientista e um lixo humano. Como eu posso ser um lixo de cientista e uma ótima pessoa, não tem nada a ver. Tá? Uma tese numa área científica, a não ser que a tese seja em como ser feliz, enfim. Mas, de maneira geral, a minha tese não me torna mais apto a dizer como ser feliz, qual a melhor maneira de viver, como é ser um bom ser humano. Vamos ler o Weber. Não esquece dessas palavras. Jovens, vocês esperam um líder e não um professor. Meus caros alunos, vocês ingressam em nossos cursos da universidade exigindo que nós, professores, tenhamos qualidades de líder. Vocês nunca pensaram que a cada 100 professores, 99 não têm e nem devem ter a pretensão de serem campeões do futebol da vida, nem orientadores naquilo que se refere às questões concernentes à conduta da vida. O valor de um ser humano não se põe na dependência das condições de líder que ele possa ter. Não dá para você não pensar, estamos no ano de 1917, Revolução Russa, final da Primeira Guerra Mundial, que o Weber não está bastante incomodado com professores partidários que usavam a sala de aula para levar os alunos para os quadros do partido. Isso, de fato, é errado. Tá? Naquele espaço. Fora daquele espaço é outra coisa. Ele fala isso, né, no texto. Ele está ali preservando a cátedra universitária. Todavia, o que transforma um homem em um sábio eminente ou em professor não é que poderia transformá-lo num líder do domínio da conduta prática da vida. A coincidência é um puro acaso. Aí a ironia, o sarcasmo preciso, né? É muito cômodo exibir coragem numa sala de aula para os seus alunos. Um lugar em que os assistentes e provavelmente os oponentes estão suplicados ao silêncio. A vocação de conselheiro da juventude, profeta, salvador, líder, não é parte da vocação científica. São duas coisas diferentes. Numa sala de aula, nenhuma virtude é maior do que a virtude da probidade intelectual, da honestidade intelectual. E aí o Weber termina o texto mandando esses professores, conselheiros da juventude, profetas, salvadores, irem para a igreja. Irem para a igreja. Veja, não é que a ciência não possa nos ajudar nas nossas posições éticas, mas é que a ciência não produz ética. E mais, uma das passagens mais lindas, e aqui eu quero terminar até com ela, já terminei o texto, né? Quando ele fala o seguinte, e isso eu acho que eles não devem esquecer. A tarefa de um professor competente, aqui ele está falando das ciências humanas principalmente, né? É a de levar os seus alunos a reconhecerem que há fatos que geram desconforto
que é um fato que gera desconforto? Um fato que desagrada a sua opinião pessoal. Se um professor consegue fazer um aluno reconhecer que existem fatos desagradáveis para a nossa posição política e intelectual, ele é um bom professor. E ele está exercendo a função moral da ciência. Tá? Então, quer dizer, você tem posições aí políticas, você tem posições aí sociais, e quando eu te explico coisas, então, sei lá, vamos supor, você é um entusiasta do liberalismo do Milton Friedman. E aí, eu, como professor de história, vou te falar o que aconteceu no Chile. Isso, se você for uma pessoa com mínimo de consciência, vai gerar um desconforto. Gerar esse desconforto com os fatos é parte da função moral da ciência. Como assim? O que ele quer dizer com isso, né? No fundo, o que ele está querendo dizer é fazer você reconhecer que o mundo independe de você. Que o mundo, que existem coisas para além da sua própria existência. É isso que ele está dizendo. Coisas que desagradam a sua existência e dane-se a sua existência. Dane-se as suas posições políticas intelectuais. Há coisas que existem independentes delas. O mundo não é um exercício egóico de confirmação do que você já pensa. Tem gente que acha que é. Né? Mostrar que o mundo não é uma confirmação egóica do que você já pensa é uma das funções das ciências humanas. Então, se eu mostrar você, tem isso aqui que aconteceu, você tem essa convicção, isso aqui aconteceu. Você, caramba, me sinto mal com isso. Pronto. Então, essa é mais uma função moral da ciência, né? Isso aí não elenca, mas isso também está no texto. Então, a ciência faz previsões, métodos de pensamento, e ela promove autoconhecimento, autorreflexão, autonomia e maturidade, né? Porque a gente vai depois entrar nessa questão da maturidade, como esse reconhecimento de um universo externo, de um universo independente de nós. Tá? É um texto maravilhoso, né? Espero que vocês tenham achado, tenho certeza. E ele é um texto, assim, sarcástico, ele está se dirigindo aos jovens. Por isso que eu tenho certeza que várias coisas no texto incomodaram vocês. Mas é esse o ponto, né? A ciência tem esse lugar, as ciências humanas, especialmente, tem esse lugar do incômodo. Né? Ficar aqui, um professor que fica lá só reforçando o que as pessoas já acham, esse é um mau professor. É isso que o Weber está falando, reforçando o que você já traz, esse é um inútil. Né? Assim, na visão aqui da utilidade da ciência para a vida. A ciência tem uma função moral. E usar a ciência para impor as suas convicções é um ato de imoralidade. É um ato de imoralidade. O que não significa que a ciência não possa fundamentar as nossas convicções. Né? Então, sei lá, é claro, quando você estuda a história da escravidão no Brasil, é óbvio que isso vai ter um impacto nas suas escolhas morais, mas naquele sentido weberiano. Né? Ora, a partir disso, eu uso isso para pensar as minhas questões éticas. Enfim, é uma grande discussão. Né? Eu acho que, claro que tem problemas aí, né? A gente comentou alguns, tem outros que eu estou esperando que vocês falem. Se vocês não falem, depois eu falo. Mas eu acho que é um texto muito fértil para a gente pensar o presente, para a gente pensar a ciência, e é importante também que vocês conheçam a obra do Weber. Leiam, já que vocês já leram a ciência como vocação, aproveite e leia também a política como vocação, vai trazer várias outras reflexões e incômodos interessantes. Então é isso, um beijo e até mais.